Desde já eu agradeço pelo privilégio de poder estar contigo na sua casa, no seu trabalho, aí nessa condução, ou de repente no seu automóvel, no seu caminhão. E eu espero que esses minutos e estaremos juntos sejam bênçãos na sua vida. Bom, nós vamos seguir com aquele assunto. Quem é o Senhor Jesus para você? Assunto esse que tem aberto a mente de muitas pessoas, porque vivemos num mundo que muitas pessoas confundem, né, o Senhor Jesus como os santos, como os guias, como os deuses que esse mundo inventou. Mas a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por Ele. Então, endossando, reforçando esse assunto, nós vamos colocar um vídeo e eu quero que você preste atenção como as pessoas nesse mundo veem o Senhor Jesus. Como que as pessoas nesse mundo veem os cristãos. Quem são os cristãos, pastor? Os seguidores do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelo Luiz e vai ser um prazer estar contigo nesse podcast conhecido como Café com Debate. Um forte abraço e vamos em frente. 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 Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão do meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia
talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Uma pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve para isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, para mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar para você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante pra família, pra poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamado uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia
grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Então, primeiramente, né, são diversos relatos, opiniões, e nós respeitamos, né? Mas a gente vê o quanto o mundo está confuso, né? Dentro da sua espiritualidade, como que, na grande maioria, as pessoas estão longe do verdadeiro Deus, do propósito de Deus. Esse último relato agora do rapaz, fazendo a comparação, né, que ele gosta da maconha, a maconha o relaxa, né? Dá ele leveza, dá ele sossego, dá ele paz, e ele acha que o Senhor Jesus é a mesma coisa. Mas não é o suficiente para ele largar a maconha e ter Jesus, né, como a sua dose mais forte, como, vamos dizer assim, a sua fonte de conforto, de paz. E assim hoje o mundo se divide. Nós colocamos a pergunta: quem é Jesus e o que é a igreja para você? Quem é Jesus e quem é a igreja? Será que são duas coisas distintas, duas coisas longe uma das outras? Ou são duas coisas que se conectam? O Senhor Jesus é a igreja e a igreja é o Senhor Jesus. Quer dizer, mais uma pergunta, né, que fica aí para aqueles que querem resposta buscarem se aprofundarem, porque entenda que todas as perguntas que você tem e Deus quer responder, ela está na Bíblia. Eu quero até ler um versículo, parece até clichê, porque todo mundo conhece, mas ele fala muito, né? Eu até vou mudar aqui um pouco, Orlando, a rota que a gente ia tomar, e nós vamos lá em João 3,16, porque depois de assistir esse vídeo, né? Vamos entender o plano do Pai. Você crê que existe um Deus? Existe um Criador? Existe um Pai? Vamos lá. Em João 3,16, fala assim: a missão do Filho. Então, quem é o Senhor Jesus? Ele é o Filho que recebeu uma missão do Pai. E qual era a missão do Pai? Qual era o propósito que ele veio a esse mundo? Com qual propósito ele veio a esse mundo? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira não veio porque ele quis vir. Ele deu, o Pai o deu por nós. Ele foi entregue para a gente como a cura que a humanidade precisava, como a saúde
para um mundo doente, como a vida para um mundo que estava morrendo. Então vamos de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então quem é o Senhor Jesus? Ele é o amor de Deus materializado por mim. É o amor de Deus materializado por você. Deus nos deu esse amor. Mas o fato é que nem todos têm aceitado esse amor. Nem todos conseguem enxergar o valor deste amor. Eu lembro que uma das meninas ali falou, como é que pode Deus nos amar, Jesus nos amar, e tem tanta gente sofrendo? Aí a gente vai voltar naquela história, né, do barbeiro, que eu já contei aqui diversas vezes. O rapaz estava no salão, cortando o cabelo e lendo a Bíblia. E o barbeiro olhou e falou, não, Jesus não existe. Para mim, o Senhor Jesus não existe. E o rapaz não respondeu nada. Ele continuou lendo a Bíblia, o barbeiro cortando o seu cabelo e dizendo, Jesus não existe. E daqui a pouco, quando o barbeiro acabou de fazer ali o seu trabalho, cortar o cabelo do rapaz que estava com a Bíblia, ele saiu e ele pegou o rapaz que estava do lado de fora, barbudo e com cabelo grande. E ele trouxe esse rapaz para dentro do salão e falou, olha, os barbeiros não existem. Ele, mas como é que barbeiro não existe? Não, barbeiro não existe. Porque se barbeiro existisse, esse rapaz não estaria barbudo. Se o barbeiro existisse, esse rapaz não estaria com cabelo desse tamanho. Quer dizer, ficou o barbeiro pasmo, né? E ele falou, não, você está errado. Ele está barbudo e está cabeludo porque ele não entrou aqui. Ele não esteve disposto a pagar o preço que eu cobro para que eu pudesse cortar o seu cabelo e fazer sua barba. Então eu existo. É ele que não me procurou. E aí o rapaz, que estava lendo a Bíblia, né, com certeza um cristão, ele disse, então, da mesma forma, por que o mundo sofre hoje? Porque a gente vê toda essa situação que muitas vezes parece que Deus não está nos vendo. Parece que o Senhor Jesus não existe. Mas da mesma forma que ele não cortaria o seu cabelo sozinho, não faria sua barba sozinho, da mesma forma que você não poderia ir buscá-lo à força, ele teria que vir até você, assim também são as pessoas com o Senhor Jesus. Ele disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas quantas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, mas como disse aquele rapaz, vai buscar o alívio na maconha, vai buscar o alívio na cocaína, vai buscar o alívio na bebida. Ou então a pessoa se isola, se tranca e se entrega ali à depressão, como se não existisse uma saída. Mas a saída é ele. Ele disse, vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Você está sobrecarregado? Vinde a mim. Olha só que interessante. No texto ele continua dizendo assim, porquanto Deus enviou o seu Filho, versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Tá vendo? Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então não importa se você matou, se você roubou, se você usa maconha, se você usa cocaína, não importa se você é branco, preto, amarelo, azul, não importa. Uma das meninas disseram que ela não vai na igreja porque ela tem um piercing. E ela tem medo das pessoas criticá-la, das pessoas... Quer dizer, ele está mandando você vir. O Jesus veio ao mundo. Mas será que o mundo está disposto a recebê-lo, a aceitá-lo, a ir para esse encontro? Porque Deus já fez a parte dele. Agora é eu que tenho que ir para esse encontro. Então, assim como esse exemplo do barbeiro, né, o rapaz não quis ir ao encontro do barbeiro. Ele não entrou na barbearia. Assim, muita gente também não quer ir na igreja.
Pastor, mas para me ter esse encontro com Deus, eu preciso estar na igreja? Bom, na verdade, você não precisa estar na igreja. Mas o ambiente que é preparado para esse encontro, o ambiente que é mais propício para esse encontro, é a igreja. Porque provavelmente você não vai ter aí fora, dentro de um baile funk, dentro de um pagode, dentro de uma escola de samba, pessoas promovendo esse encontro. A gente até tem hoje alguns movimentos, né, de pastores que entram dentro de um baile, lá faz uma oração, mas quem está ali não foi determinado a isso, não foi para isso. É uma ocasião que acontece, que é diferente o ambiente dentro da igreja. E você vê que o mal ele distorce tanto, que para muitos a igreja é só um ambiente de tirar o material. É o pensamento que o mal, é o pensamento que o mundo coloca. É verdade que, infelizmente, muitos falsos contribuem com isso. Eu não vou dar uma de louco, como se eu vivesse em outro planeta. Não, pelo contrário. Nós temos muitos falsos profetas, como diz a Bíblia. Nós temos muitos enganadores, como diz a Bíblia. Nós temos muitas pessoas buscando o seu próprio interesse, como diz a Bíblia. Mas essa não é a essência da igreja. Essa não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é unir. O propósito da igreja é unir o ser humano perdido ao amor de Deus. É trazer as pessoas para Cristo, para o caminho da salvação. Esse é o propósito. É bem verdade que nem todos estão praticando esse propósito. Nem todos estão fazendo o que tem que ser feito. Mas entenda que assim como no meio de policiais aos bons e os maus, assim como no meio de juízes aos bons e os maus, assim como numa construção civil vai ter ali profissionais que querem ver a obra acabar, concluir, tem também os que não querem. E infelizmente isso hoje é uma realidade. Mas qual é a visão que você tem do Senhor Jesus? Eu tenho muitas pessoas agora me assistindo que, quando se fala de igreja, ela vai falar que foi um lugar que mudou a vida delas para melhor. Inclusive é a minha vida. Poxa, quem diria que hoje eu estaria aqui? Quem diria que hoje eu estaria falando sobre esse Deus glorioso, sobre o Senhor Jesus que mudou minha vida? Se eu voltasse a 40 anos atrás, ou se eu voltasse a 30 anos atrás, não seria esse Marcelo que aqui está. Então cada um responde por si. Eu falo do que eu conheço. Eu dou testemunho do encontro que eu tive com Deus. Essa palavra aqui, vamos de novo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. No meu mundo, ele se fez presente, ele apareceu. Mas eu lembro que eu fui de encontro a isso. No momento que eu estava com depressão, no momento que eu estava em amargura, eu lembrei das vezes que a minha mãe me levou, das vezes que um amigo me fez o convite, e todas as vezes que eu entrei numa igreja, a gente percebeu que o amor de Deus estava ali. Havia algo ali diferente do mundo que eu vivia. E foi isso que me fez, com 19 para 20 anos, chegar. E hoje, com 49, a gente está aqui, querendo que outras pessoas provem o que eu provei. Então, uma coisa é você falar de algo que você não conhece. Outra coisa é você só considerar as experiências ruins que você teve. Então, no mundo onde a gente vive de altos e baixos, entenda que a gente vai ter várias experiências. Vou contar uma outra história para você. Eu estava ouvindo o depoimento de uma menina que ela tentou cometer suicídio. E ela, entre a vida e a morte, né? Ela conseguiu ser socorrida. E ela no hospital, e de repente chega um médico, né? E pergunta para ela, por que
Por que você fez isso? Ela, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, a minha vida não estaria como está. Eu não estaria sofrendo o que eu sofri. Por isso que eu quis me matar. Porque eu não consigo ver nessa vida de altos e baixos o amor de Deus na minha vida. E ela disse que esse homem, né, esse médico, esse homem todo de branco que estava lá, apontou para o monitor e falou assim: você está vendo essas linhas aqui? Uma hora ela sobe, outra hora ela baixa, uma hora ela sobe, outra hora ela baixa, uma hora ela sobe, outra hora ela baixa. E esse é o sinal que você está viva. A Bíblia não diz que nós teríamos uma vida só de sucesso, não. O Senhor Jesus não disse que nós teríamos uma vida só de sucesso, não. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Isso faz parte da vida. Mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, olha só, olha como é que a gente vence o mundo. Não é se entregando à depressão, não é se isolando, não é fugindo dos problemas do dia a dia. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, mas o que eu faço para vencer o mundo? Reconheça Jesus como seu Salvador. E da mesma forma que ele venceu, ele vai te ensinar a vencer também. E essa menina disse que ela começou a prestar atenção no que ele falara, né? Que a vida é de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E nisso está a vida. É por isso que a gente está aqui ainda nesse plano. Porque se fosse só, você imagina, aquele altos e baixos, ele tem um propósito. Se fosse só baixo, imagina, se você tiver só pressão alta, você morre com pressão alta. Se você tiver só pressão baixa, você morre com a pressão baixa. Então é um equilíbrio. Tem um equilíbrio, mas o único que pode trazer esse equilíbrio é o Senhor Jesus. O responsável desse equilíbrio é o Senhor Jesus. Pastor, mas como que eu alcanço esse equilíbrio? Está aí as Escrituras. Eu falo muito do versículo de Salmos 37, versículo 5, quando Davi, né, lá atrás, Davi, ele fala: entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha onde está o equilíbrio aí. Entregar e confiar. Não basta você chegar lá e achar que tudo vai se resolver num dia. E aí, de repente, esse médico, né, ele vai embora. E aí entra uma enfermeira. E começa ali a fazer os procedimentos, né? Aí ela pergunta assim: como é que é o nome daquele médico que acabou de entrar aqui e ele me orientou, ele me deu uma palavra, que ele me mostrou o amor de Deus, me mostrou o equilíbrio da vida. Qual é o nome desse médico? Eu esqueci de perguntar o nome dele. E aí a enfermeira falou assim: olha, não entrou nenhum médico aqui não. Eu estava lá na porta, até agora, não entrou nenhum médico. Não entrou e não saiu. Não é possível. Veio um médico aqui agora. Ele conversou comigo, ele me acalmou, ele perguntou o porquê que eu tentei cometer suicídio. E aí tinha um detalhe, né, que essa enfermeira era cristã também. E ela falou assim: olha, não entrou nenhum médico aqui. Mas certamente o que aconteceu é que hoje você teve um encontro com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus veio falar contigo. Ele veio mostrar o quanto ele te ama. E de repente você não percebeu que o livramento que você recebeu foi Jesus mostrando que te ama. De repente você não percebeu que aquele ônibus que você não entrou, e lá na frente você soube que ele foi assaltado, foi Deus mostrando que te ama. Mas também aquele ônibus que você entrou, e agora, pastor? E de repente você perdeu carteira, você perdeu o celular, mas você não perdeu a vida. Também foi uma forma de Deus mostrar o quanto ele te ama.
Porque a gente não vê o amor de Deus só nas vitórias, não. Tem coisas que parecem ser derrota, mas não é derrota. E a gente vai saber disso lá na frente. Então vamos voltar aqui no texto. Ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só. E de repente você não está entendendo que a igreja que prega contra o vício, a igreja que prega contra a promiscuidade, a igreja que prega sobre muitas coisas que você acha, né? Você acha que é julgamento, é mal. Talvez você não esteja percebendo que é a forma de Deus nos livrar. Para hoje eu ter a vida que eu tenho, o casamento que eu tenho, a paz que eu tenho, eu tive que deixar algumas escolhas ruins que eu fazia para trás. Eu tive que abandonar alguns hábitos e deixar para trás. Mas hoje eu vejo que aquela proposta de deixar essas coisas era Deus me livrando. Era Deus me salvando. Do que você precisa ser livre, hein? De repente, hoje você está procurando o homem certo. E nessa armadilha, né, do coração de achar o homem perfeito, a mulher perfeita, quantas vezes você já se machucou? E talvez hoje você ainda continua com o mesmo pensamento, que você vai achar o homem perfeito. Mas ao invés de ter esse pensamento, por que não buscar o Deus que aperfeiçoa todas as coisas? O Deus perfeito, porque é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te unir a pessoas, não perfeitas, mas Ele vai te unir a pessoas que têm propósito, pessoas que querem ser felizes como você quer ser. E aí você vai ver que você estava procurando, mas do jeito errado, na pessoa errada. O Senhor Jesus disse assim: buscai em primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe que, infelizmente, nós caímos nas armadilhas da cobiça do nosso coração. Muitas vezes, o que a gente acha que é bom para a gente, e a gente investe tudo para alcançar aquilo, por não ser prioridade, acaba sendo ciladas, armadilhas. E quantos projetos que a gente priorizou que não eram prioridade? Eu vou botar um vídeo agora para você, muito bacana, e a gente vai falar um pouco em cima dessa história, sobre o nascimento do Senhor Jesus. 3 homens saíram do Oriente. Eles não saíram para buscar ouro, eles não saíram para buscar prata, eles não saíram para ficar mais rico. Pelo contrário, eles deixaram tudo para trás para ver, ter um encontro com o Messias, com a profecia que estava se tornando uma realidade. Poxa, eu estou falando de 3 reis magos, homens entendidos, homens sábios, que entenderam que era hora de deixar toda a riqueza deles para naquele momento ter um encontro com a sua espiritualidade. Que naquele momento conhecer Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o enviado, valia mais do que ser rei, valia mais do que ter ouro, valia mais do que ter poder, e eles deixaram tudo para trás. Então olha só que história linda. E daqui a pouco nós voltamos. Se você quiser seguir colocando aí a sua opinião, pastor, mas eu discordo muito do que o senhor falou, não tem problema. Por isso o nome é Café com Debate. Você pode colocar a sua opinião, você pode colocar o seu testemunho, você pode expressar o que você pensa, ou também contar as experiências que você já teve
com o Senhor Jesus e as experiências que você já teve também com o cuidado, né, de conhecer uma igreja aonde te aproximou da Bíblia e te fez conhecer o verdadeiro Deus. Então, vamos a esse vídeo, daqui a pouco nós voltamos.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, só a importância do Senhor Jesus para ele. Eles vieram do Oriente para Jerusalém. E diz mais, e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Então, eram 3 reis magos, reconhecendo que nascera ali o rei dos judeus. Mas não era o rei com a coroa de ouro na cabeça. Não era o rei que sentaria num trono construído por mãos, né, humanas. Esses homens, eles tinham a visão do plano espiritual. Tanto é que eles eram reis magos. Vamos lá. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Quantas pessoas hoje elas querem que o Senhor Jesus vá até elas? Mas olha o exemplo aqui que eles deram. Eles vieram. O que você precisa para ser feliz vai acontecer nesse encontro, que vai fazer você sair de casa, que vai fazer você que vem direto do seu trabalho para vir adorá-lo. Hoje nós temos aí as redes sociais. Você que está me assistindo, quer dizer, olha o esforço que você está fazendo para aprender, para ouvir. Você poderia agora estar assistindo piada, você poderia agora estar assistindo um programa, você poderia estar assistindo uma série, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas através da sua intenção ou atenção, né, você está vindo para esse encontro. Assim, naquela época, eles fizeram. Eles deixaram a responsabilidade deles. Eles deixaram o reino deles para mostrar que aquele que estava nascendo, aquele que estava vindo por parte de Deus, era mais importante do que tudo que eles tinham. E você imagina, né? Naquela época, imagina atravessar o deserto, quantos riscos eles corriam. Então, olha a visão que eles tinham do Messias, do enviado de Deus. E diz aqui, e perguntou, sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque te sairia o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Sairia o guia. Pastor, mas você está falando aí de Israel. Sim, era a visão limitada que eles tinham. Mas esse guia que veio apacentar, ele veio apacentar toda a humanidade. Ele veio unir o homem que pelo pecado de Adão e Eva estava longe de Deus, separado de Deus. Porque se a gente for lá em Gênesis, a gente vai ver que Deus não criou o homem para viver separado dele. E uma coisa que eu muito falo, né? Deus não fez o homem para viver no inferno. Pelo contrário, quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou para viver no paraíso. Mas nesse paraíso, o homem, ele se encontrava com Deus todos os dias. Então a igreja hoje, ela tem esse propósito, né? É o lugar que foi preparado para que o homem
ele tem um encontro com Deus, mas além de ter um encontro com Deus, tem um encontro com pessoas que comungam do mesmo propósito, do mesmo objetivo. Porque se eu tive um encontro com Deus, eu quero que você tenha também. Se Deus me deu vida, eu quero que você tenha também. Inclusive, eu quero até abrir aqui um parênteses para te fazer um convite. Hoje é quarta-feira. E quarta-feira, na comunidade evangélica Deus em Primeiro Lugar, é o culto ao Espírito Santo. E nós estamos fazendo um estudo. Quem é Jesus para você? O que nós estamos debatendo, o que nós estamos falando aqui no podcast, foi dito também no culto das 8. Agora, às 15 horas também, vamos estar trazendo esse assunto. E às 19h30, nós vamos estar com todos os obreiros, os jovens, os evangelistas. Nós vamos estar com todos os membros da igreja, estreitando o nosso relacionamento e promovendo o encontro entre os que ainda não conhecem Deus a conhecê-lo. Nós vamos estar promovendo. E o Espírito Santo, por isso o nome é culto ao Espírito Santo, ele é o que promove esse encontro. Ele é o nosso ajudador para que aqueles que ainda não conhecem Deus passem a conhecer. Pastor, mas eu moro em outro país, eu moro em outro estado, eu moro num lugar distante. Aonde fica a comunidade? Bom, além dela se fazer presente hoje aqui em Nova Iguaçu, no bairro de Aus, nós temos 2 endereços, né? Nós temos um endereço em Três Fontes, na rua Hilda Alves Pinheiro, número 16, e nós temos também um endereço no centro de Aus, Rua Márcio Vieira de Oliveira, 273, aqui no coração de Aus, a 100 metros da estação de Aus, entre o posto Monza e o Colégio Santa Ângela, está a nossa sede estadual. Você pode vir também participar conosco deste culto glorioso, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Mas também nós temos o nosso endereço nas redes sociais. Você pode assistir também este culto das 19h30 pelo Facebook e também pelo YouTube. E eu tenho certeza que assim como vai ser bênção para aqueles que conseguirem chegar no templo, vai ser bênção para você também, que não tem como chegar no templo, mas você vai estar assistindo do seu trabalho, você vai estar assistindo do conforto da sua casa e valorizando, então, a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que um grande milagre vai acontecer. Que grande milagre é esse? Para mim, o maior de todos os milagres é o encontro entre o homem e Deus, entre a criatura e o seu Criador. Então hoje, quarta-feira, culto ao Espírito Santo, com estudo, quem é Jesus para você. Bom, eu não sei se tem aí, Orlando, pessoas que colocaram aí o seu depoimento, ou se temos pessoas que estão participando. Dona Marisol, bom dia, pastores. Bom dia, Dona Marisol, que Deus abençoe a senhora. Eu estou buscando mais e mais minha libertação, porque somos falhos, um leão por dia para matar, né? A luta é muito grande, mas para obter vitórias tem que lutar mesmo, é isso mesmo. Tem o Jefferson, deve ser Jefferson, né? Bom dia, sou católico, mas sempre gosto de ouvir falar do Senhor Jesus. Então, o Jefferson, não existe eu sou católico, não existe eu sou isso, não existe eu sou aquilo. Pelo contrário, entenda que o Pai é nosso. Ele disse, vinde os cansados, sobrecarregados. Ele não disse que haveria barreiras, limitações. Não, o Pai é nosso. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Né? E em Cristo nós somos um. E é por isso que você tem esse prazer de poder ouvir, de poder aprender, né? De querer estar mais próximo a Deus. Então, é uma satisfação, Jefferson, poder falar contigo. Nós estamos nas pessoas? Ele disse, concordo, Jesus é o caminho. Amém. Amém, Jefferson. Que Deus abençoe. Da mesma forma, eu peço, você que está aí, permita que esse programa chegue até o seu irmão que é espírita,
para que ele possa conhecer o que ele não conhece, para que ele possa aprender o que ele ainda não aprendeu. Eu estava esses dias assistindo eu gosto muito, né? A gente tem que se aprofundar, a gente tem que aprender. Então, eu estava ouvindo falar sobre o Buda, né? E muitos monges hoje, eles estudam também a Bíblia. E muitos ensinamentos, olha só, muitos ensinamentos da Bíblia são aplicados dentro dos seus templos. Quer dizer, em nenhum momento a gente vê o Senhor Jesus falando que isso não seria possível. Porque a missão é unir o homem a Deus. É trazer o homem para os caminhos de Deus. E esse também é o nosso propósito. E aquilo que você tem que mudar, aquilo que você tem que deixar, e nós temos que deixar muitas coisas. Como disse a dona Marisol, todo dia nós temos que estar nos libertando de alguma coisa. Mas isso é obra de Deus. Quem faz esse trabalho é Deus, quando o homem reconhece que precisa e vai até ele. Amém? Ó, nós vamos a uma história de vida. Eu estava assistindo um vídeo e o pastor, ele contou uma história muito interessante, muito bacana. E eu queria participar. Nós já estamos chegando aí aos nossos minutos finais do programa, mas eu queria participar com você essa história, que eu tenho certeza que de alguma forma ela vai te ajudar, de alguma forma ela vai fazer diferença na sua vida. E eu estendo, né, o convite do culto de hoje a todos os nossos amigos cristãos, espíritas, católicos, você que tem ou não tem religião. Ontem eu estava vendo um amigo meu de infância, de escola, época de escola, e uma amiga colocou um convite, né, para um evento que vai ter na igreja dela. E ele falou assim, olha, eu quero ir. Hoje eu não sou católico, hoje eu não estou em igreja nenhuma, mas eu quero ir. Quer dizer, olha só, a alma do homem, ela tem esse desejo. Porque, entenda, o nosso espírito, o nosso intelecto veio de Deus e vai voltar para Deus. A briga hoje é para onde vai a nossa alma. Entenda que o inferno existe e o céu existe também. E ambos lutam pela sua alma. Mas foi para isso que veio o Senhor Jesus. E foi para isso que o Senhor Jesus, e por isso que ele morreu por nós. E foi por isso que, antes de subir, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo hoje que nos dá toda a capacidade para fazer o que nós estamos fazendo aqui, nos dá todo o entendimento para a gente falar o que a gente está falando aqui. E é o Espírito Santo que vai tirar todas as suas dúvidas, que vai remover todos os pontos de interrogações que há em você, para que amanhã, da forma certa, do jeito certo, você possa conhecer o verdadeiro Deus e ser salvo por ele. Então vamos a essa história muito bacana e daqui a pouco nós voltamos. Garoto de mais ou menos uns 6, 7 anos, ele estava na porta de casa assim, e aí passou o pessoal de um circo anunciando que aquela semana era a última semana do circo. Ele nunca tinha visto aquilo, ele ficou encantado, seus olhos se encheram. Quando o pai dele chegou do trabalho à noite, ele disse, pai, o senhor tem que me levar no circo. Eu nunca fui no, eu fiquei impressionado, é muita coisa legal, o senhor me leva no circo, leva no circo. O pai disse, eu te prometo que eu te levo, só não posso levar essa semana, porque o pai vai trabalhar todo dia à noite. Então no sábado de manhã, já olhei, 10 da manhã, o pai leva você. No outro dia de manhã, quando o pai acordou, que ele foi calçar o sapato, tinha um bilhete desse tamanho dentro do sapato, escrito assim, não esquece o circo. E ele começou a fazer isso todo dia. Quinta-feira ele já não conseguia dormir mais. Ele não conseguia dormir nem de noite, nem de dia. Aquela coisa louca. Sexta-feira, sábado, 5 da manhã, ele bateu na porta do quarto. Quando o pai saiu, ele estava prontinho, de tênis, meia, o olho vidrado. O pai disse, fica 10 horas, vai dormir. Eu vou esperar aqui, vai que o senhor esquece. Chegou na hora do espetáculo, 10 da manhã, estavam os dois sentados na arquibancada, apagaram-se as luzes e o locutor disse, senhoras e senhores, com vocês, o menininho. Cansado, não dormiu, não comeu, tá fraco. Acabou o espetáculo, o pai pegou ele no colo, levou para casa. Finalzinho da tarde, ele acordou. O circo, o circo, o circo. O pai disse, aproveitar que você acordou que eu vou te ensinar uma verdade. Quem não confia no Pai e não consegue descansar nas suas promessas, perde o espetáculo da vida.
Bacana, né? Quem não confia no Pai e não consegue descansar nas suas promessas, perdem o espetáculo da vida. Aprenda a confiar no Pai. Ele tem planos para sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. De repente você está ansioso, né? Com a sua vida sentimental, com o que vestir, com o que comer. Entrega teus caminhos. Coloca o teu futuro nas mãos de Deus. Venha conhecer o quanto esse Deus é bom e Ele tem cuidado com todos nós. Meu amigo, minha amiga, nós vamos ficando por aqui nessa programação. Olha, é de todo o meu coração que nós estamos aqui e saiba que o nosso desejo é te ajudar. O nosso desejo é promover esse encontro entre você e Deus e o reencontro também. E agora eu me dirijo a você que está afastado, você que se decepcionou dentro de uma igreja, você se decepcionou com pessoas. Saiba que o Senhor Jesus, ele permanece fiel, ele permanece perfeito. Se uma porta se fechou, venha para essa porta que Deus está abrindo. A comunidade evangélica Deus em Primeiro Lugar é uma igreja de gente que ama cuidar de gente. Isso não nos priva de errar, não. Pelo contrário, nós temos erros, nós temos falhas. Mas Deus é perfeito. E nós buscamos aprender com Ele. Nós buscamos nos sujeitar a Ele. Nós temos aqui uma das nossas doutrinas, a gente chama de doutrina, né? Que é não atrapalhar o Espírito Santo. Não atrapalhar o Espírito Santo. Essa é a maior doutrina, essa é a maior regra. Se sujeita ao Espírito Santo e ele vai fazer maravilhas na sua vida. Eu quero pedir a sua ajuda em oração, mas você também que tem condição de nos ajudar além, nós estamos preparando e a partir de semana que vem nós vamos começar a botar vídeos de como está o andamento da obra. Nós vamos inaugurar a Fundação D1, a Fundação Deus em Primeiro Lugar. Pastor Marcelo, o que vai ter nessa fundação? Bom, além de Deus estar em primeiro lugar nesse ambiente, que é a Fundação D1, nós vamos ter também Muay Thai, Jiu-Jitsu, capoeira, nós vamos ter Taekwondo, boxe inglês, nós vamos ter aulas, exercícios que serão feitos com as pessoas da terceira idade, vamos ter danças que vão ajudar no seu cuidado físico, na sua saúde. Então vai ser um ambiente com o intuito de fazer diferença socialmente na vida de muitas pessoas que hoje se encontram isoladas. Eu não tenho dúvida que amanhã essas crianças que vão iniciar no esporte, né, porque essas lutas que eu acabei de citar agora, elas têm como intuito levar os jovens, as crianças, os adolescentes e até os adultos também a praticar o esporte. E eu espero que amanhã, né, isso vire uma profissão, espero que amanhã isso transforme você num atleta e isso possa trazer, de alguma forma, né, além da ajuda espiritual, trazer também recursos financeiros que vão mudar a sua família. Então, é um projeto que não é fácil, a responsabilidade é muito grande, mas nós temos nos preparado, nós temos nos aplicado para que tudo saia com perfeição e muitas famílias sejam ajudadas através da Fundação D1. Então, nós vamos colocar aqui as nossas... Essa aí é a imagem do galpão, mas muita coisa já mudou, né? Graças a Deus, nós já estamos montando tudo para que nesse espaço aí aconteça todas essas atividades, ajudando todos os tipos de pessoas e pessoas também de todas as idades. Então, essa é a intenção da comunidade evangélica em primeiro lugar e da Fundação D1, que é uma iniciativa dessa fundação. E desde já, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, são muitas pessoas, e nos ajudem curtindo, compartilhando, para que esse programa ele seja significativo, alcance o maior número de pessoas. Nós temos tanta gente aí apresentando coisas que não fazem diferença, que não acrescentem nada,
e crescendo. Por que esse programa não pode crescer também? Por que nós também não podemos ser significativos ajudando mais pessoas? Então eu conto contigo. Se te abençoou, envie, compartilhe com outras pessoas também. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Boa tarde, eu estou aqui com a dona Amanda e ela acabou de relatar que ela veio da Clínica da Família, da UPA, que ela foi fazer uma consulta. Inclusive ela está grávida, passou mal pela manhã e ela estava relatando, eu estava falando para ela sobre a fundação da comunidade evangélica Deus em Primeiro Lugar, que está para inaugurar aqui no bairro, aqui próximo, aqui em Alça, próximo ao bairro de Três Pontes, próximo ao Mutirão e aos bairros aqui adjacentes. E ela estava falando que seria de muita relevância para as famílias carentes que se encontram aqui nesse bairro, não só no Mutirão, não só aqui em Três Pontes, mas em todas as áreas aqui, de pessoas que são esquecidas, que precisam e necessitam dessa ajuda, dessa fundação. Porque lá vai ter esporte, assistência médica, lá vai ter assistência jurídica, enfim, uma fundação para trazer benefício ao bairro de Três Pontes, Alça, e todos os bairros, Batuta, Largo da Biquinha, e essas famílias que precisam de ajuda. A senhora estava falando que a senhora tem quantos filhos? 5 filhos. 5 filhos, 6 com esse. 6 com esse. É. Tá para nascer. Tá pra nascer. E o que seria para a senhora essa fundação aqui traria de benefício para os seus filhos, para as outras famílias? Que a senhora já mora aqui há muito tempo e conhece muitas famílias carentes aqui do bairro de Alça, aqui do bairro de Três Pontes, do Largo da Biquinha, do Batuta, aqui do Mutirão. O que seria para essas famílias essa fundação, se ela já estivesse hoje aqui? Eu acredito que ia ser maravilhoso, ia tirar muitas crianças da rua, ia ajudar muitas famílias carentes, porque se a gente der uma andada aqui nos bairros, como o pastor Samuel falou, o que mais tem é a família carente, com muitos filhos que nem eu, que precisam de ajuda. Ia ser maravilhoso para as crianças de Três Fontes. Ia ser maravilhoso demais, um médico, um pediatra, você tá ali, você ter uma comida, você ter certeza que vai ter comida no teu prato, que teus filhos vai estar sendo bem cuidado, ainda vai estar sendo evangelizado, aprendendo da palavra de Deus. Ia ser uma maravilha. Ia ser bênção puramente. É isso que nós queremos fazer aqui. Você é amigo empresário, você é empreendedor, você que gosta e quer fazer o bem. Quando esse vídeo chegar até o senhor, chegar até a senhora, estende as mãos, porque pode ter certeza, essa fundação não é para nós, mas é para as famílias carentes aqui de Nova Iguaçu, do bairro de Alça, de todos esses bairros que nós falamos, que vai abranger todos eles. E vai poder ajudar a família da dona Amanda, vai poder ajudar as famílias que aqui sofrem. E vai tirar muitas crianças que estão sofrendo, que precisam de ajuda. Estende a tua mão, pode ter certeza. Deus vai abençoar, Deus vai honrar a vida do senhor e da senhora. Forte abraço, Deus abençoe a todos que vão colaborar de fazer esse sonho dessa fundação nascer. Deus abençoe. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Acabamos agora aqui o nosso jejum, a nossa comunidade evangélica de Três Pontes. Começamos a ação social com a instituição de leite, pontuado pelo dizimista, pelo ofertante, pelos patrocinadores dessa obra. Também a distribuição de roupa, aferição de munição, media glifose, enfim, corte de cabelo. Um dia abençoado da ação social da comunidade evangélica Deus em Primeiro Lugar. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos ajudou, você que tem patrocinado. Que o Espírito Santo abençoe a sua casa, a sua família, tudo que você colocar junto. Forte abraço, juntos nós somos mais fortes.